O tema que me cabe é um tema muito amplo, e eu já começo falando, salvo sobre guerra fiscal, que eu acho que o René já explorou muito bem, que é um dos grandes problemas que a gente teria, mas a sensação que me dá quando começo a tratar do tema é realmente que está tudo errado. Eu estava vendo o Igor gira na mesa e vê, mas está tudo errado. Você vê assim, o ICMS cobra 25%, taxa muito comunicação, energia elétrica, aí de repente tem que criar taxa minerária, ou seja, o caos vem se instalando. Eu me recordo que os debates da Constituição de 88 pretendiam botar uma ordem na casa, não é? E alguns anos depois, algumas pouquíssimas décadas depois, hoje o caos se tornou o mais absoluto possível, talvez muito pior do que tinha antes, e o Pacto Federativo está absolutamente comprometido. O retrato é muito claro, não é? A União bate recordes de receita, incrementa sua receita, e os estados, como o René mostrou, pelo menos em valores relativos, deve ter aí uns 30% a 40% a menos de receita. Não é de se estranhar que segurança pública, educação, saúde, atribuições típicas dos estados esteja tão mal. Ou seja, os estados estão falidos. O Pacto Federativo está rompido, está mal rompido, não é? Essa questão, ela fica muito clara na hora que também eu estava observando os dados que o René trazia sobre a COFINS e PIS. O PIS e a COFINS, que se transformaram num verdadeiro IVA federal, criado pós-Constituição de 88, está ficando quase do mesmo tamanho que o ICMS. Ou seja, a União, invejosa que estava do ICMS, como o maior tributo mais rentável, resolveu criar um IVA para ela. E ele cada vez fica mais caro. O retrato disso tudo, como eu disse, o ICMS foi desonerado na Lei Candir, sem uma reposição aos estados, não é? Novamente, nós encontramos sérios problemas na receita estadual, com o ICMS, e você tem o crescimento das receitas desvinculadas da União. Olha, isso é um severo problema para o Pacto Federativo. Isso é um comprometimento absoluto da democracia. Porque, vejam bem, o retrato é que hoje os governadores precisam comparecer a Brasília com a mãozinha estendida, bonzinhos, não podem ofender a presidenta, não podem falar mal, senão na próxima visita que a presidenta fizer, não vai ganhar anel, não vai ganhar metrô. Porque a União tem as receitas desvinculadas e exige dos governadores reverência e obediência para que possam ganhar de presente anel, para que possam ganhar de presente metrô. Com isso, o Pacto Federativo ou a questão democrática está absolutamente rompido, porque existe um centralismo de fato. A autonomia, que é um preço financeiro, que é um pressuposto do federalismo e um pressuposto da democracia, deixa assim de existir e passam os estados a viver de mesadas. E essa questão, ela fica muito clara nessa farsa democrática na hora que a gente vê a questão, alguns grandes problemas que eu tentei enumerar. Vê se consegue descer a imagem. Se não descer, tudo bem. A questão, problema número 1, não é? É a questão da renegociação das dívidas dos estados. Vejam bem, quando o contribuinte nos procura no Estado reclamando da correção pela Selic, isso me dá uma certa tristeza, porque o Estado paga muito mais para a União do que a Selic. A grande proposta dos Estados hoje, pode subir, é exatamente tentar pagar Selic. Ele paga o IGPM-DI, que é bem superior à Selic. E o curioso é que, se vocês acham que isso não acontece, acontece sim. A União enfia o Estado no cadinho, a União obstrui repasse de recursos dos Estados, se ele não for obediente e não pagar pretensas dívidas como essa, direitinho. Problema número 1. Problema número 2, a guerra dos portos e a guerra fiscal, que eu reputo como um grande acidente.
Como que um país como o Brasil convive com problemas internos como guerra fiscal, Estado se autodestruindo, e de repente o país se apresenta no cenário internacional para tentar competir e crescer a desindustrialização que provoca uma guerra dos portos, e como que assiste impassível a União a todo esse tormento, não é? Outra grande questão hoje, o problema dos royalties do petróleo. Vejam bem que os royalties existem desde Dom Pedro II, não é? E historicamente era já 5%, com a exploração marítima as leis foram se alterando e a questão foi se alterando. Existia um fundo de participação de todos os estados de 1%, né, o fundo especial, que agora caiu com a 7.990 de 1989 para 0,5%, e isso é distribuído 70% para os estados produtores, 20% para os municípios, e esses critérios de repartição dos royalties e toda essa briga que anda acontecendo. Quando a exploração do petróleo, esse aí é o problema número 3, a desgraça 3. A questão ela fica muito curiosa na hora que a gente observa o seguinte, que as receitas do royalty do petróleo não eram significativas, não é? Só que hoje elas passaram a ser significativas. Por exemplo, o Rio de Janeiro, ele recebe 6 bilhões de reais de royalties de petróleo. Os municípios fluminenses recebem 3,3 bilhões de reais de petróleo. Ora, com as 9478, que passa o royalty para 10% e abre esses novos contratos de exploração, essa questão ganhou um novo rumo, ganhou uma nova cor, e hoje passa a ser extremamente importante para estados receberem parcela desses royalties, estados não produtores. E o argumento é muito interessante, porque vejam bem, o petróleo está na plataforma continental, está afastado, o Rio vai reagir, falar, não, eu sofro as consequências da exploração, e os estados não produtores querem esse recurso, e alegam que o dinheiro da Petrobras veio de todos os estados fazem parte do Pacto Federativo, e querem parcela desse narco. Não é? E nós estamos falando aí algo em torno de 6 bilhões de reais. Para se ter uma ideia, a Receita Mineira mensal vai ficar algo em torno de 2 a 3 bilhões de reais. Né? Então são receitas altamente significativas, e isso é dinheiro significativo. Não é? E os projetos que tramitam giram exatamente nesse sentido. Não é? Buscando aí atribuir recurso aos estados. Para se ter uma ideia, eu recolhi alguns dados. O royalty do petróleo, em 2001, era 4 bilhões para os cofres públicos, em 2010, 22 bilhões de reais, e a previsão para o fim dessa década é de 80 bilhões de reais de royalty de petróleo. Ou seja, é um dinheiro significativo. Isso é muito mais do que uma receita anual mineira, por exemplo. Não é? E esse recurso deve ser dividido de forma distinta. E no Senado, no Senado foi aprovada uma proposta, né? E na Câmara hoje se pegam exatamente para poder discutir o quinhão dos produtores de baixar de 52,5% para 37%, o dos não produtores subir de 8,75% para 40%, e aí nós estamos vendo um volume de recursos significativos e uma garantia que parece que é o que vem de consenso, no sentido de que os estados produtores vão manter em valor de barril de petróleo o valor de hoje, de 2011, ou seja, altera os índices, mas conserva os valores em barril de petróleo no dia de hoje, o que me parece uma solução que deve vingar nesse caminho. E aí nós estamos falando aí de 6 bilhões para o Rio de Janeiro e 40 bilhões de reais, é dinheiro para tudo, né? Problema número 4, eu estou fazendo um relato da quebradeira dos estados, né? O problema número 4 tem a ver com a questão do fundo de participação dos estados. Esse problema é um problema extremamente antigo,
ele vem no debate na Assembleia Nacional Constituinte, né, já havia, né, o René coloca a questão de Estado-origem e Estado-destino, esse problema já havia sido levado na Assembleia Nacional Constituinte, onde se discutia se o ICMS seria preferencialmente na origem ou no destino. Por óbvio, e atribui-se a São Paulo a grande pressão, não é? O ICMS ficou na origem, ou seja, favorece os estados industrializados e que produzem, não é? Com duas exceções, energia elétrica e petróleo, porque o que se dizia era exatamente que, se não fosse assim, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Itaipu, no Paraná, iam ficar extremamente prejudicados, porque eles já contariam com royalties ou com outro dinheiro aí. E essa questão, ela acabou dando ensejo à Lei Complementar 62, que veio a regulamentar o artigo 159 da Constituição, e passou a participação dos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste para 85% do Fundo de Participação dos Estados, que ele é composto, vejam bem, 47% do 149 do Imposto de Renda e do IPI, 21,5% do IPI, do Imposto de Renda, vão para o Fundo de Participação dos Estados. E nos termos do artigo 161 da Constituição, e esse valor será rateado, não é, de forma a garantir o equilíbrio socioeconômico entre estados e municípios, ou seja, um critério de justiça distributiva, privilegiando os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Esse volume de recurso é significativo, gira em 2010 em torno de 48,8 bilhões de reais. Agora, vejam vocês, né? A Lei Complementar 62 trouxe lá vários índices que, na verdade, se apoiavam em dados da década de 60 e previa que deveria ser feito uma modificação dos critérios, adotar verificações do IBGE e tudo mais, e não foi feito. Os estados prejudicados entraram questionando a constitucionalidade da Lei Complementar 62 e ganharam. E houve uma modulação dos efeitos. Ou seja, se acabasse com a lei complementar, ficava sem nada, aí não tinha jeito. Aí o Supremo entendeu que até o fim desse ano valeria a lei complementar e a Câmara e o Congresso deveriam fazer uma nova lei. E agora está em discussão exatamente como repartir esses 48,8 bilhões de reais, de forma a efetivamente favorecer os estados de Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Ora, vejam bem que nós estávamos falando ali em valores que se espera no fim da década de 80 bilhões de reais, 30% disso, para repartir para os estados não produtores. Falamos do Fundo de Participação dos Estados, tivemos o problema da guerra fiscal, que o René bem apresentou, não é? E agora, por fim, temos um problema que me parece aflige mais de perto aos mineiros, não é? Que não somos produtores de petróleo, não somos beneficiados com o Fundo de Participação dos Estados, não é? E temos os nossos problemas e as nossas riquezas. Vejam bem, quando a gente briga com a questão do petróleo, você imagina que o petróleo está lá na plataforma continental, não é? É muito diferente da questão da mineração. Porque, vejam bem, a mineração está aqui. Vai daqui a Lafayette de carro, você vê os danos, a poluição, a destruição ambiental, as consequências que se causa para o Estado, a questão da mineração. E vocês precisam de ver o seguinte, a receita em 2011 de royalties de minério em Minas Gerais foi 176 milhões de reais. Isso, em termos de receita dos estados, é nada, é patavina, é gorjeta. E os problemas ficam extremamente graves. Minas está famosa nesse tipo de problema. Desde o ciclo do ouro, nós enfrentamos problemas dessa natureza. Minas, quando o Rio prosperava com o ciclo do ouro e a Europa se enriquecia, Minas teve fome coletiva, onde morreram milhares de pessoas. O custo do alimento em Minas Gerais era 8 vezes mais. Cachorro e gato era comprado por 100 gramas de ouro na época máxima da fome. Não é? Na fome de 1697 e 698, e outra coletiva, fome 1700.
não é? Ou seja, nós já estamos viciados nisso, não é? O curioso é que o ciclo do ouro pelo menos deixou igreja histórica. O problema do minério de ferro é que sequer isso deve ficar. A gente deve herdar buraco, não é? Vai ficar mais ou menos igual um faroeste americano, assim, aquela coisa rolando no vento, alguma coisa assim. A tristeza de Carlos Drummond de Andrade será a tristeza de todos nós, ao retornar a Itapira, não é? Mas essa questão, ela fica muito curiosa na hora que a gente observa que a produção mineral saltou em 2010 para 40 bilhões de dólares. Agora, a CEFEM, nesse mesmo período, girou em torno, para Minas é metade da produção de minério do país, 265 milhões de reais. Eu acredito que deve haver um grande problema nisso, porque está me parecendo muito pouco, muito pouco. Se você for observar o balanço de algumas grandes empresas mineradoras, você vai observar uma questão que me chama muita atenção. Em 2011 eu fiquei... Aquele Pauladinho mostrou um macaco arrepiado, podia me colocar arrepiado, tal qual aquele macaco, na hora que eu vi o balanço. A receita bruta de 60,4 bilhões de dólares de uma mineradora. Ela recolhe no total aos cofres públicos 1,4 bilhões de dólares. E tem um lucro de 22,9 bilhões de dólares. Será que está acontecendo algum problema? Porque vejam bem, se a carga brasileira dizem que é 37% do PIB, o setor minerador paga 2,3% do PIB e lucra 37,9% do faturamento bruto. E isso é nas costas de Minas. Eu acho que tem algum problema, sem contar que isso proporciona uma exuberante remessa de recursos para o exterior, de lucros para o exterior. Agora, a questão fica mais grave se a gente for estudar e verificar que 44,89% das exportações em Minas Gerais, 44%, é do setor mineral. Ou seja, há uma verdadeira captura da atividade econômica no estado de Minas Gerais. E o recurso se exaure. E não demora tanto assim. E prejudica a natureza, destrói o estado. Ora, essa questão ficaria muito boa se o nível de geração de emprego fosse alto, mas não é 1% de contribuição na geração de emprego. 1%. E a receita de ICMS? Então, essa tem que ser boa, né? Essas é 767 milhões de reais. 2,71% da receita mineira, com 44% comprometimento. Bom, a coisa realmente é muito grave. Se a gente for olhar que o I1, o Imposto Único sobre Minerais, ele rendia 1,3 dólares por tonelada, de 75 a 88. Não é? A Constituição de 88 acabou com o I1, mas deixou a CEFEM, ICMS, Imposto de Importação e tudo mais. A CEFEM, na Lei 790, ela é 2% do faturamento líquido. Tirado tributo, transporte, seguro, vai 23% para o Estado, 65% para o município. Só tem um probleminha, esse valor é apurado após um tal beneficiamento e antes da industrialização. Só que, normalmente, as mineradoras mandam para outros estados, para ser industrializado em outros estados, e calculam o valor numa pseudo-industrialização que se dá em Minas Gerais, que, curiosamente, não embute o próprio preço do minério. Com isso, nós encontramos algumas distorções. Por exemplo, ao passo que em 2011 o minério era vendido no mercado externo por 200 dólares a tonelada, a transferência se dá a R$34. E é sobre esse valor que se calcula a CEFEM. É sobre esse valor que se calcula eventual ICMS. Bom, eu fui fazer uma pesquisa pelo exterior afora. Vejam bem, é sobre R$34 que se calcula, e não 200 dólares. Na China, é 2,5%. Na China comunista, é 2,5% do faturamento bruto. Não é do líquido, e muito menos com essa distorção dos valores. Na Rússia, 4,8%, nos Estados Unidos, 5%, na Austrália, 7,5% do bruto
E ainda tem a Super Profit Tax, que é 30% quando o lucro fica maior, como se fosse a participação especial nos royalties, e na Índia 10%. A Constituição brasileira, para piorar, ela ainda faz mais uma armadilha com Minas Gerais. Na hora que foi a emenda constitucional, a lei Candir, na hora que ela desonera na exportação e ainda manda os estados como Minas Gerais admitir o crédito, o problema fica mais grave. E falava que ia dar uma compensação, mais uma mesadinha. E essa compensação hoje, ela é de 189 milhões, quando o rombo da desoneração da Lei Candir é de 2,6 bilhões. Bom, então quer dizer que se o ICMS é baixo, porque a transferência interestadual é bombada, e ainda tem que admitir crédito. Se a CEFEM é baixa, porque o valor é baixo, e a questão ainda fica prejudicada nesse jogo de valores e pelo próprio índice, nós imaginamos que Minas Gerais está prestes a virar um grande buraco. Um grande buraco improdutivo e sem receitas. Daí, nós não podemos estranhar quando se inventam taxas, quando se inventam busca outros caminhos para compensar o óbvio. Ou seja, que Minas Gerais é um estado colonizado. É assim que eu encerro a minha participação e agradeço a atenção de vocês.